íntegra pelo site foztv.com.br. E agora deixa eu receber a Andréia Possato, que já está aqui, ela que é terapeuta, é psicóloga. Psicóloga. Tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. Bem. Eu agradeço a participação aqui, a todos os ouvintes, né? É um prazer enorme estar com você. Obrigada. E aí, vamos falar sobre dois aspectos imprescindíveis que mudarão sua vida. Antes dos aspectos, eles estão aqui, tá? Neste livro aqui, quero passar para você. Obrigada. Os dois primeiros aspectos são os primeiros momentos, né? As primeiras páginas aí, nós vamos comentar um pouquinho hoje. Que legal, já ganhei o livro aqui, gente, ó, deixa eu só mudar, isso, ó. Andréia Possato, 40 dias para mudar sua história. Isso. Bacana aqui, hein? Para acompanhar dia a dia aqui? Dia a dia, exatamente. Muito legal, obrigada, tá? Não, eu que agradeço. E aí, quando você fala dos dois aspectos, eu não perguntei quais eram, mas fiquei super curiosa. Falei, gente, quero saber quais são esses dois aspectos. O povo de casa também deve estar curioso. O que acontece é assim, eu como psicóloga já há 21 anos, eu tenho observado algumas características que são muito comuns em todos os meus atendimentos. Só muda, na verdade, as situações, né? Mas a essência é a mesma. Então, o primeiro aspecto, inclusive eu coloco no meu livro, e que no primeiro, se a pessoa olhar e falar assim, olha, esse aqui de cara eu já não quero ler. O primeiro que eu falo é você é egoísta. E o segundo aspecto, você é orgulhoso. Né? O que significa isso? Nós, quando nascemos, Kátia, você vê um bebê, por exemplo, olhando para a mãe e falando assim, puxa vida, deixa eu pegar um pouquinho, né, e deixar ela descansar, deixa eu ficar um pouquinho com ela, né, deixa para aqui, porque ela já me deu muito de mamar. Não, nós nascemos já egoístas. Então, a nossa estrutura é uma estrutura egoísta. Agora, o que acontece? Essa estrutura egoísta, ela faz com que a gente comece a olhar só pra gente. E nesse olhar só pra gente, a gente começa a adoecer. Por quê? Tudo vem... tudo que nós fazemos, nós queremos um retorno. Não que aquilo que nós façamos, ele não possa ter retorno. Mas quando eu faço esperando um retorno, principalmente do outro, que eu crio uma expectativa, acontece que, não tendo essa expectativa, eu me frustro e aí eu acabo ficando com doenças, eu acabo com meus relacionamentos, né, com várias enfermidades emocionais. Né? Então, assim, eu vou só dar um exemplo. Por exemplo, tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Andréia, abri mão da minha vida, da minha família e tudo mais, para os estudos e tudo mais, e agora eles não vêm conversar comigo, agora eles não estão perto de mim e tudo mais. E eu falei assim, mas por que você fez? Por que você se deixou? E aí ela falou assim para mim assim, eu me deixei por amor. Né? Aí eu falei assim, tá bom, você deixou por amor, então por que você está querendo alguma coisa em troca? Querendo essa resposta agora. Aí falou, se é o amor, né? Aí ela falou para mim assim, olha, foi por causa do amor. Eu falei, então por que você está esperando? Ah, porque todo mundo espera, né? Eu falei, você estava pensando em quem quando você foi fazer o que você fez? A decisão que você foi tomar, né? E aí ela falou assim para mim assim, não, eu estava pensando em mim. Porque lá no futuro eu queria realmente ter alguém que pudesse cuidar de mim. Então, você percebe que o primeiro aspecto é aquele aspecto que as pessoas, elas costumam, em todas as áreas eu vejo que as pessoas costumam se doar, mas eu quero alguma coisa em troca. E se eu não tenho essa troca, aí eu não vou conseguir ter os relacionamentos, eu não vou conseguir ter o trabalho, né? Então, o chefe não me deu aquilo que eu esperava, então eu vou sair do trabalho. Então, quer dizer, sempre as situações, elas são parecidas. Então, se eu não identifico essa minha essência e trabalho nessa essência, eu acabo não tendo uma vida saudável nos relacionamentos, né? Esse é o primeiro aspecto. Sim, fiquei pensando que mesmo que veladamente a gente faz isso, né? Espera o retorno, a troca, eu fiz isso por você, então o que vem de lá para cá, né? Eu acho que assim, nós naturalmente, né, a gente vai trabalhar, não vai trabalhar de graça, né? Mas nos nossos relacionamentos eu vejo que existe essa questão emocional, de relacionamento, uma troca muito grande. E quando há expectativa em relação a isso, eu acabo perdendo. E aí vem um outro aspecto que é ligado, eu não sei se... Não, só antes disso, mas essa troca, ela balanceada aqui, ela é saudável. Porque também eu não posso só doar e não vir nada. Sim, é aí que as pessoas confundem, né? Então, assim, peraí, então eu tenho que... eu não posso ter amor próprio, né? Porque, assim, eu sempre vou me doar. Não, o amor próprio é você
se posicionar, é você colocar um não, até aqui você não pode chegar, né? Aqui eu quero, se eu estou te dando alguma coisa, eu preciso receber isso, aquilo, outro, mas de uma forma que eu não precise interferir nas minhas emoções, de uma forma, eu diria assim, uma forma mais agressiva, mais impulsiva, onde o outro vai entender sempre que ele precisa dar alguma coisa para receber. Então, eu preciso entender que quando eu me foco muito em mim mesma, naquilo que eu espero do outro, eu vou me frustrar. Porque se eu espero que o outro, de repente, faça, eu vou casar. Eu espero que o outro faça alguma coisa, não deixe a toalha na cama. Então, se ele fizer, pronto, já acabou a minha... O problema é a expectativa. É a expectativa. Então, eu me foco em mim e esqueço que o outro é diferente de mim. Então, eu acabo olhando para mim e deixando o outro. Muitos casamentos têm se desfeito, né? Tem sido desfeito exatamente por causa disso. Né? As pessoas, elas não têm tolerância em ver a diferença no outro e elas só esperam receber. Que dificuldade a gente tem de aceitar o outro, né? Seja num relacionamento a dois, seja no colega de trabalho, a gente tem uma dificuldade de aceitar que o outro é diferente. Eu vejo isso muito forte. Então, e esse é o problema. Então, aí eu falo para você, só muda a roupagem, né? Porque a essência é a mesma. Então, assim, por isso que é importante nós identificarmos quem somos através do autoconhecimento. Será que eu estou fazendo? Qual é a motivação daquilo que eu estou fazendo? Né? Porque simplesmente se for eu vejo que as pessoas não são felizes. Se eu ficar só em mim, eu não sou uma pessoa feliz. Eu não me torno uma pessoa feliz. E 21 anos eu tenho visto, e esse é o aspecto principal dos relacionamentos de formas diversas que tem interferido, né, em todos os relacionamentos. Né? A educação com os filhos, né? O relacionamento dentro do trabalho. Então, muda-se as pecinhas, mas a essência continua a mesma. Então, no meu consultório, eu ensino essas pessoas a pensarem de uma forma mais altruísta, né? De novo, não perdendo o amor próprio, mas de uma forma mais altruísta. Eu vou dar alguma coisa, se a pessoa elogiar ou não, indiferente, porque aquilo que eu dei foi tão satisfatório para mim que eu não dependo do outro. Então, esse é o altruísmo, né? Então, eu faço alguma coisa, mas se eu não esperar, se a pessoa não der, tá tudo bem. Eu estou feliz com isso. Fico pensando em alguém se questionando em casa, né? Tipo, mas se eu faço tudo pelos outros, né? Um exemplo que você deu agora há pouco, se eu faço tudo pelos outros, se eu me anulei pelos outros, como que eu sou egoísta? Como que eu, né? Então, mas aí que tá uma questão interessante. Aí que tá o que você falou, que é bacana pensar. Porque assim, eu fiz tudo pelo outro para quê? Para eu suprir uma carência que eu não tive? Para eu suprir, de repente, uma necessidade de afeto, de não ser abandonada, que são as primárias das emoções. Então, assim, eu fiz para ser aceita? Então, se eu fiz para ser aceita, em quem eu estou pensando? Eu estou pensando em mim. E aí, só que a pessoa que está passando por isso, em muitos momentos, pode não conseguir enxergar isso da forma que você está falando. Assim, imagino que precisa de terapia, de repente, para conseguir se enxergar nessa posição. Exatamente. Mas no momento não, ela está vendo o lado de cá. Não. Por isso que é tão importante, realmente, é a terapia. Fazer terapia. Porque sozinha, às vezes, não vai ter essa condição de ter esse olhar, né? E esse olhar crítico, não de criticar, mas esse olhar crítico de observar. Qual é a minha motivação? O que está acontecendo que eu faço tal coisa? Será que eu estou fazendo para somente receber? Né? A minha motivação tem sido essa? Então eu estou esperando. E aí, a minha felicidade está em dar. Então, o que eu vejo nas relações, a felicidade está em dar. Quando eu me dou a minha serotonina, a minha endorfina, ela está presente. Então, a partir do momento que eu dou, a pessoa de repente não vai me oferecer nada, não vai me dar nada, e eu fiz aquele gesto, e eu me senti bem, me senti feliz, eu estou numa caminhada junto com ela, ela de repente não está nesse mesmo caminho, eu vou deixá-la. Né? Não há problema, mas eu estou feliz de ter conseguido estar com essa pessoa até esse momento. Então eu vou para a próxima etapa, não repetindo minhas histórias. Amadurecendo, se conhecendo. Se conhecendo. Bacana. E aí a gente sai do egoísmo e vai para o orgulho. Para o orgulho. Esse ponto é difícil. Porque aí a gente começa não só a pensar na gente, mas assim, talvez a grande questão do mundo também, além de nós observarmos que nós somos egoístas desde nascimento,
é que nós somos orgulhosos. Qual é a dificuldade que se tem nos relacionamentos hoje também? É de você ser humilde. Dá o braço a torcer. Dá o braço a torcer. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Então, assim, o quebrar do orgulho, ele não vai te fazer menos. Ele simplesmente vai fazer você reconhecer algumas coisas. Eu tenho uma filha de 15 anos. E outro dia eu estava com ela, e aí foi engraçado, porque eu falei uma coisa, uma abobrinha. Falei com ela, e eu falei, ai, como é difícil chegar nela e falar assim, filha, me perdoa. E aí eu falei com ela, filha, me perdoa. Então, assim, dói você fazer isso, porque você quebra o seu orgulho, né? Ainda mais na situação de mãe para filha, né? Exato, exatamente. E você sabe que eu tinha um casal que eu atendia, e aí o rapaz, ele veio para separar. Ele falou assim, olha, André, eu vim aqui para separar. E aí eu falei para ele, no finalzinho, eu falei assim para ele, rapaz, você sabe de uma coisa? A salvação da sua vida é a sua esposa. Aí ele falou assim, mas você tá louca? Como assim a salvação da minha vida? Eu quero me separar, você está falando isso? Aí ele voltou na outra sessão, aí ele falou assim, posso falar uma coisa para você? Eu falei, aqui você pode falar tudo que você quiser. Aí ele falou assim para mim, você é uma psicóloga muito louca. Eu vim para separar e você fala né, tá querendo falar que ela é a salvação. Por quê? Aí eu falei assim, então, o que a sua esposa, ela remete você? Eu olho para ela, eu fico com medo, acanhado, fico como um ratinho na parede. Pois é, então fica com essa figura, essa imagem aí. Aí eu falei, como é que é o seu chefe? Ai, meu chefe é ignorante, bravo. E como é que você se sente? Ai, me sente acuado, fico também na parede, não consigo responder para ele. Eu falei, pois é, por que ela é a salvação da sua vida? Porque quando você souber lidar com ela, com as questões que é sua frente àquilo que ela te traz, você vai conseguir lidar com o seu chefe. Você vai ter aumento salarial, você vai saber lidar com a sua esposa, com seus filhos, com todas as áreas da sua vida. Você vai quebrar o quê, então? Seu orgulho. Então, você vai saber enfrentar para que em todas as outras situações você não repita. Porque a questão é sempre com a gente. Mesmo que a situação fosse assim, mas ele é grosseiro, ela é grosseira. A situação é sempre como eu olho para isso, como eu enfrento isso. Como eu enfrento isso. E aí, como eu enfrento isso, até tem uma questão interessante que eu coloquei no Instagram, que é assim, as pessoas falam muito de pessoas abusivas, mas a primeira pessoa abusiva sou eu mesma. Então, quando eu me abuso, quando eu deixo de me cuidar, quando eu deixo de colocar limites, quando eu abuso de mim mesma, eu permito o abusador também abusar. Porque olha e fala assim, ela está abusando dela mesma. Agora, pega uma pessoa forte, uma pessoa que olha para si e fala assim, olha, eu tenho o meu valor, eu tenho as minhas questões, minhas dificuldades, mas eu coloco o limite. Você acha que alguém vai abusar dela? Não vai. Posicionamento, né? Posicionamento. O que você vê em você, o que você se valoriza. Por isso é muito importante a gente se impor, né? E entender quem você é. Né? Aquilo que eu sempre falo para as pessoas, aquilo que está externo a gente, que nos provoca, esse provocar é nosso. A resposta que eu vou dar, ela é minha. Né? Viktor Frankl, ele fala assim, a última das liberdades humanas é aquilo que eu faço, a resposta que eu dou a uma situação que me vem. Então, a última da liberdade é como eu vou falar, é como eu vou fazer. É igual os mártires do passado. Né? Qual era a última liberdade deles? Eles não tinham liberdade, eles estavam na fogueira, já estavam para ser mortos. Tinha alguma liberdade ali? Não. Qual foi a liberdade deles? A liberdade foi eles cantarem naquele momento que eles estavam na fogueira. Você percebe que a última liberdade que nós temos, como nós vamos reagir a uma situação adversa. Então, por isso que a gente tem que conhecer muito a gente, para que a nossa resposta não seja aquela resposta que o outro está esperando. Está brigando no trânsito, eu vou brigar também. Não, a minha resposta, ela é minha, ela não depende do outro. Entende? Então, para isso eu tenho que quebrar o quê? Orgulho. O outro vem e quebra o pau comigo. Aí eu, para não quebrar o orgulho, vou fazer o mesmo. Então você percebe que quando eu me conheço, isso aí eu olho e falo assim, isso aqui é dele. Isso aqui é dela, não faz parte da minha vida, não faz parte daquilo que eu quero para minha vida. Então inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Por isso que é tão importante quebrarmos o egoísmo e o orgulho, que são os dois aspectos principais, inclusive nos meus atendimentos. Muito bacana, gente. Fiquei aqui pensando longe, mas longe mesmo com essa questão, inclusive do orgulho, que diz que a maioria dos nossos problemas, se não são causados pelo orgulho, não são solucionados em função do nosso orgulho, né? Porque a gente acaba não... Você sabe que tem uma autora chamada Ellen White que ela fala assim, bastariam 5 minutos
né, para resolver qualquer situação da nossa vida, nossos relacionamentos, se fosse posto de lado o orgulho e o egoísmo. 5 minutos. Você percebe como é fundamental, a essência humana. E quando a gente mexe na ferida humana, na essência humana, a gente consegue ter o quê? Paz. O que as pessoas querem? Paz, liberdade, né? Mas nós vemos pessoas escravas das suas próprias emoções. Isso é uma tristeza. Você falou em alguns momentos sobre autoconhecimento. As pessoas me perguntam muito no Instagram sobre isso. Como faz, né, para se autoconhecer? Como faz? Olha, o autoconhecimento eu vejo que precisa ter um profissional. Então, o profissional é um psicólogo, existem alguns terapeutas, bons terapeutas, né? Pode ser através de livros? Pode ser. Agora, para aqueles que de repente não têm uma condição financeira, tem muitas lives que são feitas, né? Então você pode pegar uma coisa ali e você colocar para a sua vida, né? Como a gente está fazendo agora, né? De poder conversar sobre esse tema. Mas, inevitavelmente, uma conversa com alguém especialista vai ajudar muito neste progresso. Porque a partir do momento que você vai entendendo, você vai colocando em prática. Aí você vai entendendo de novo, leva, coloca em prática. Leva, coloca em prática. A pessoa ela não tem para onde correr, porque a situação que ela vive é que vai dizer sobre ela. Né? Então, às vezes num livro, às vezes na live, não é o suficiente. Né? Por isso que a terapia ela é muito importante. Não é, na verdade, para você, né, saber como você reage mesmo, o livro ajuda, eu acho que tudo ajuda. Mas eu acho que a terapia é fundamental, né? Porque você vai conseguir se ver na situação, outra pessoa olhando de fora, um profissional poder te auxiliar. Bom, eu sou fã de terapia, adoro, né? Então, não tenho o que dizer. Me fala um pouquinho de você, Andréia. Então, eu sou psicóloga há 21 anos. Bom, já vivi em vários lugares, né? Eu já vivi em São Paulo, fui para o Peru, fiquei 4 anos lá, com uma missão lá também de ajudar pessoas. Depois voltei para São Paulo, Pirassununga, Rio Claro. Depois eu voltei para o Níger, na África, o pior IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. Fiquei 2 anos lá, projetos sociais, né, para aquele lugar realmente bastante precário. E, bom, já fui de tudo, né? Eu fui professora de pós-graduação, de graduação. Adoro pessoas, adoro comportamentos humanos, né? Eu sou fã da mente humana. E está em Foz há quanto tempo? Desde 7 de fevereiro. Agora, esse ano? Acabou de chegar, gente. A gente pegou ela fresquinha, assim, ó. Que bacana. Como é que te acha no Instagram? @Andrea Possato. Andrea Possato. Sem o I, Andrea Possato. Beleza, muito obrigada por Eu que agradeço. Venha mais vezes, né? Agora que está na cidade, então vamos marcar mais vezes. Só me chamar que eu estou aqui. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Que delícia.